bom dia a todos. Bem-vindos para esse segundo dia de revisão Lontra, ou Lontra Revisa. Hoje estamos com a nossa convidada, que é graduanda em Matemática pela Unesp, Campus de Ilha Solteira. Ela é bolsista pelo PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e é membro de um projeto de competição de aeromodelos. Chega para cá, nossa querida Maria Vitória Trevisan. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, e ela vai dar a honra e o prazer de ser a nossa professora de Química. Uma das primeiras questões que eu peguei foi: em derramamento de óleo no mar, os produtos conhecidos como dispersantes são utilizados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as ondas quebrem a mancha em gotículas microscópicas. Essas são dispersadas pela água do mar antes que a mancha do petróleo atinja as costas. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito desses produtos em casa, um estudante prepara um recipiente contendo água e gotas de óleo de soja. Há disponível apenas azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha. Aí pergunta: qual desses materiais disponíveis provoca uma ação semelhante à situação descrita? Qual vocês acham que pode ser? Vou tentar explicar para vocês o que seria o dispersante, que seria, tipo assim, algum produto que ajudaria a fazer aquilo lá se espalhar de maneira que não ficasse tanto à vista. Seria, como que eu posso dizer? Alguma maneira de sumir, não completamente, porque ele vai continuar, porém não iremos conseguir ver de olho nu. E seria algo tipo assim, separaria tudo. Vinagre. E aí, Maria Vitória? Oi? A outra Maria Vitória. É porque a outra Tá. participante é Maria Vitória, a Lontrinha. O que tu acha que é? Putz, eu ia falar detergente, cacete. O microfone tava desligado. E acertou, porque uma das experiências que podemos ver, na qual se encaixa muito bem nessa, é aquela onde se coloca, por exemplo, orégano ou alguma coisa, corante, em um potinho com água ou leite, e quando você toca o seu dedo com detergente, tudo vai para as bordas e se espalha. Então, sendo então que demonstra que o produto não continua assim como era, e sim ele se derrama e se espalha por tudo. Aí uma pequena explicação. A água do mar possui elevada tensão superfície. Devido a esse fenômeno, alguns organismos conseguem sobreviver sobre a lâmina da água. Os detergentes são materiais que têm a capacidade de quebrar essa tensão superficial, possibilitando a formação de gotículas que acabam a dispersão pela água do mar. Foi o que eu tentei explicar para vocês. A segunda questão é sobre fontes de energias naturais, que em 2014, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica, que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso do ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, a necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável que impliquem menores impactos ambientais. Considerando essas informações, quais fontes poderiam ser utilizadas? Quais dessas fontes que foram dadas vocês acham que é uma energia renovável? Biomassa. E aí, Maria Vitória? A outra Maria Vitória. Isso. Estamos esperando a sua resposta, amada. Vamos, quero ouvir sua voz. Quero que você participe, seja uma lontrinha ativa.
Maria Vitória? Você está entre nós? Are you here? Bom, a resposta certa, como o João disse, é biomassa, que é uma das maneiras mais renováveis que temos entre nós, onde é algo que se renova facilmente hoje em dia. Se formos ver, urânio é algo que não se renova e tanto que ele é bem prejudicial quando se chega a seu limite, que vocês podem ver as usinas nucleares que usam urânio para fazer as energias, então elas liberam muita poluição e tudo mais, porém normalmente são descartadas da maneira correta, mas nem sempre. Carvão mineral é algo que pode até ser renovável, porém por tempo limitado e não o tempo que ele demora para se renovar é muito grande. Aí uma pequena explicação. A biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia. Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como plantas, madeira, resíduos agrícolas, restos de alimentos, excrementos ou até do lixo. Logo, essa fonte deve ser a biomassa, que explica como que é a biomassa, do que ela é composta. Esse pequeno resumo que eu deixei para vocês, que fala que ela é composta de coisas do nosso dia a dia que utilizamos, como os resíduos dos alimentos e resíduos agrícolas, e sobre coisas que a natureza vai se renovando também, que os excrementos dos animais, as plantas, madeira das árvores, porém as madeiras são quando nós cortamos, e entre outras coisas. Essa questão aqui se trata da perfuração, que seria o... Como que eu posso explicar? Se trata disso, eu não sei explicar direito, me perdoe. Eu vou ler a questão, talvez fique mais... Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre ao se reduzir a pressão. O petróleo bruto pode se jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento é que aí aqui demonstra os tipos de separação de misturas que existem. Então, pede para tentar identificar. Que ali, como diz na questão. Você chuta alguma aí, Maria Só um Vitória? minuto, Eu acho que seria a filtração. tem alguém pedindo para participar, eu aceitei. Não, desculpa. Não entrou. Acho que a pessoa desistiu. Entrou sim, a Maria Eduarda. Ah, é minha prima. Essa é minha prima, João. Olá, bom dia. Alguém chuta alguma coisa? Eu vou de filtração. Maria Vitória, a outra. Nossa, a Lontrinha. Lontrinha, vou chamar ela de Lontrinha, mais fácil. Bom, eu vou de filtração também. Infelizmente, não é a filtração. Chocado. Por que seria a decantação? Porque, como ele diz, o petróleo bruto se jorra e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, que fala sobre a densidade das coisas. Que se vê, quanto mais denso,
Quanto mais soluto, maior a densidade. E sendo mais soluto, a densidade meio que vai carregar ele para baixo, que vai ser uma maneira mais fácil também de tirar. Deixando a densidade... É igual aqueles copos onde coloca óleo e água. A densidade do óleo é bem maior, então ele vai para o fundo. Sendo algo bem mais fácil de conseguir retirar. Porque, no entanto, o resto meio que seria aquela parte que se mistura com a água. E, então, meio que gera a primeira questão. Seria o que poderia ajudar a separar em coisas microscópicas, para não afetar tanto o mar. Em regiões desérticas, a obtenção da água potável não pode depender. Calma aí, gente. Não pode depender apenas da precipitação. Nesse sentido, portanto, sistemas para dessalinização da água do mar tem sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem basicamente em duas câmaras, uma contendo água doce e outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável, aplicando-se pressão na câmara com água salgada. A água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. O processo descrito para a purificação da água é denominado... Esse processo para fazer a água sair do seu estado de água salgada através da pressão que leva ela a passar, seria o líquido, né, que será água pura, a passar para a água doce. Qual que vocês acham que é? Filtração? Alguém mais? É absorção ou é adsorção ali mesmo? Ó, a Lucila Aonde? colocou aqui letra C. Destilação. Tá. A letra B A, é absorção ou era adsorção mesmo? a letra D? B, de bola. Ah, tá. Cara, João, eu A acho que era Maria. absorção. Não, não, sem problema. Segue a vida. Maria Lontrinha, fecha seu microfone, amada. Ou se você, você Ela vai. falou, Ela falou? ela falou que achava que era filtração. Porém, o correto é osmose reversa. Porque na osmose, ela é um processo de separação de solventes, separando, tipo, um solvente com baixa massa molecular através de uma membrana. Que, como ele disse, tinha uma membrana onde a água salgada conseguia passar água pura. E quando a água está pura, ela tem baixa massa molecular, por conta que a maioria dessa massa molecular da água salgada fica retente no sal da água, que seria na salinização que a gente tem hoje em dia. Por conta que o sal é um componente... Poderia muito, tipo assim, considerar a D também, por troca iônica, por conta que pode falar do sal, porque o sal é um ionizador, porém, como que é tirar o puro e não tirar o sal, então não tem como ser a troca de ionização. Um laudo de análise de laboratório apontou amostras de leite de uma usina de beneficiamento e estavam em desacordo com os padrões estabelecidos na legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior que a permitida. Qual teste listado permite detectar a irregularidade descrita? Aqui eles dão alguns testes, que é medida de turbidez, a densidade da cor, determinação da cor, a determinação do pH, medida da densidade e a medida da condutividade. Quais vocês acham que pode ser?
Sacarose. Não sei o que é sacarose. Sacarose não tem a ver com É açúcar. açúcar, né? É meio que o açúcar que já tem. Já tá no leite, sabe? Porém, eles foram observar, né? Quando foram fazer olhar a produção e perceberam que a sacarose, que é o açúcar, estava irregular. Ó, sabendo o que é sacarose, que em si, sacarose é o açúcar, já é algo que pode dar uma enorme dica. De turbidez não seria, de cor não seria, eu acho. pH também não. Possivelmente ou de densidade. Acho que de densidade. Alguém mais chuta? Fale agora o cálice para sempre. Acho que foi o cálice para sempre. Bom, Pode mas dar como o João disse, as mais prováveis são as duas últimas. E ele sim está correto que no caso é a D, que é a medida de densidade. Porque se formos, como disse, ali a sacarose era maior que o permitido. E quanto maior a quantidade de açúcar, essas coisas em produtos líquidos, é difícil a. Deixa eu ver. Ah, tá. Como ele é um soluto, fica mais difícil dele ser absorvido e não ter a composição. E quando ele não é todo tipo dissolvido, ele vira aquele fundinho de açúcar que normalmente a gente vê em alguns produtos quando não se mexe ou coisa do tipo. Que é como diz ali, quanto mais soluto, maior a densidade. E a densidade do açúcar vai aumentando, que faz ele ficar para baixo, ficar no fundo, então é o que foi encontrado de errado lá na hora. Essa daqui é uma das que eu achei importantes. Alguns profissionais burlam a fiscalização quando adicionam quantidades controladas de solução aquosa de dióxido de sódio e também de leite a tambores de leite vencida. E aqui quer dizer que eles adicionam o dióxido de sódio nos tambores de leite para mudar a validade deles. Assim que o teor da acidez em termos de ácido calítico encontra-se na faixa permitida pela legislação, o leite adulterado passa a ser comercializado. A reação entre o hidróxido de sódio e o ácido lático podem ser representadas pela equação química. Aí eles mostram a equação química de entre a reação do dióxido de sódio e o ácido lático. A consequência da adulteração é a. Qual vocês acham que é? O que vocês acham que aumenta quando colocam dióxido de sódio? Bom, ele fala que em termos de ácido lático, assim que eu faixa permitida, então eu acredito que o pH do leite tem a ver com o pH do leite, né? Precipitação do Tipo, lático de sódio, diminuição significativa da consequência de adoração. Então seria o aumento do pH, que abaixo ele se torna alcalino. E acima ele se torna ácido. O certo seria a diminuição do pH, né, na minha perspectiva, mas não sei. Diluição seria diluição. Esse é o meu voto. Bom, eu vou na A. E você está certa, é o aumento do pH. Por que o aumento do pH? Porque quando a gente adiciona o dióxido de sódio, que é algo que já é meio ácido, no leite, torna o leite bem mais ácido.
fazendo então deixando o leite mais ácido, mudando tipo, o pH dele, que fala ali, né, que a reação que pode prejudicar, tipo, na saúde e tudo mais. Por isso que, tipo assim, eles tentam para burlar, para colocar, tipo assim, como que eu vou explicar? Deixa eu tomar um café. Eles tentam deixar da maneira correta, porém no final, tipo assim, aumenta o pH. Aí, ó, com a adição de NHO, que é uma base forte, ao aumento do pH, há o aumento do pH do leite. Faltou uma vírgula ali. Mas tá tudo certo. Então, ali são ácido lático seria o leite alcalino. O leite se torna alcalino e aí você tem que jogar isso daí para ele se tornar mais Isso, neutro. porque quando. Não, é que, tipo assim, o leite, quando ele fica vencido, meio que, tipo assim, ele continua na mesma composição, porém, diminui uma parte. Eu acho que ele fica ali no sim, João. Aqui eu não consegui encontrar direito, porque eu fiquei em dúvida dessa questão. Porém, para eles tentarem deixar o leite nas normas permitidas pela legislação da saúde, eles têm que aumentar uma parte, porém a outra parte é prejudicial. Calma, deixa eu pensar em como que eu posso explicar isso. Eles tentam mudar algo, tipo assim, para deixar no padrão, mudando prejudicando outra coisa que as pessoas às vezes não olham na hora de vender o leite, que eles não fazem a fiscalização e essa coisa aumenta, sendo prejudicial para a saúde. Que seria o Então, tipo sódio, assim, que ele fala que ele adiciona o hidróxido de sódio, né? isso. Aí Não, aumenta o pH, que é algo bem prejudicial para a saúde da gente, né? Que se o pH do nosso corpo não estiver balanceado, tá ruim. Ó, essa aqui eu achei bem interessante, porque é algo do dia a dia universitário. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido, utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo, com consequente formação de líquido e resfriamento de bebidas. Uma interpretação equivocada baseada no senso comum relaciona esse efeito à grande capacidade de sal grosso de remover o calor do gelo. No ponto de vista científico, o refrigeramento rápido ocorre em razão da... Quais vocês acham que pode ser? Elevação da densidade do líquido? Sei lá. Mas adorei a pergunta. Vou utilizar. Universitário que fala? Bom, eu vou na E. E parabéns, Nossa, nem você me acertou. esperou. Desculpa. É que eu vi que ninguém falou, foi bom. Eu estava pensando. E sim, seria a diminuição da temperatura da fusão do líquido. Que como que eu posso explicar? Porque como, tipo assim, tira o calor do gelo, que não é em si calor, quando se dá aquela água bem gelada que solta quando há o derretimento, em contato com as garrafas, latas, ocorre aquela rápida... como que é o nome? Aquele rápido gelo. Aquele ping que gela rapidamente. Tanto que é algo muito utilizado em grandes comércios para gelar. Quando quer gelar bebidas rapidamente.
Calma aí, João, eu vou ver uma outra questão aqui que